Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar o caminho mínimo de uma rede utilizando o algoritmo de Dijkstra no Python. Para isso, vamos precisar da biblioteca NetworkX e NumPy. Então digite import NetworkX as NX e import NumPy as NP. Agora vamos colocar os dados de entrada. O primeiro dado é a tabela de distâncias. O grafo que nós iremos utilizar é esse que você está vendo na sua tela. Podemos criar uma tabela de distâncias como a que você está vendo. Se não existir um arco entre dois nós, devemos colocar uma distância de 0. Agora que você já conhece a tabela de distâncias, vamos criar uma lista com essas distâncias. Eu vou digitar tudo e já volto. Pronto, a lista de distâncias está completa. Um outro dado de entrada é o nó inicial. Nesse problema, eu quero achar o menor caminho entre 0 e 5. Então, o nó inicial será igual a 0 e o nó final será igual a 5. O próximo passo é criar um grafo no NetworkX. Como já temos as distâncias, eu vou inicializar o grafo a partir de uma NumPy Array. E dentro do argumento da função fromNumPyArray, eu vou converter a lista de distâncias para uma array. Beleza, agora eu vou criar uma variável chamada caminho mínimo e vou chamar a função DijkstraPath. Os argumentos dessa função são o grafo, que nós chamamos de G maiúsculo, o nó inicial e o nó final. Se imprimirmos a variável caminho mínimo, já sabemos que o menor caminho é 0, 2, 4 e 5. Agora vamos criar uma lista com os arcos do caminho, que são 0 e 2, 2 e 4 e 4 e 5. Eu vou iterar sobre os nós na lista caminho mínimo para criar os pares. Ok, deu tudo certo. O próximo passo é plotar os resultados em um grafo. Vamos determinar que as coordenadas do nó 0 são 0 e 1, do 1 são 1 e 2, do 2 são 2 e 0, do 3 são 3 e 2, do 4, 3 e 0 e do 5, 5 e 1. Os arcos devem ser pretos, porém, os arcos do caminho mínimo eu quero pintar de vermelho. Eu vou iterar sobre todos os arcos e ver se eles devem ser vermelhos ou pretos. Eu vou salvar esses valores em uma lista chamada cor dos arcos. Agora eu vou digitar a função draw do NetworkX e dentro da função eu vou indicar o grafo G. Se imprimirmos, vamos ver uma figura inicial do grafo. Vamos configurar o grafo especificando a posição dos nós. Se rodarmos o código, você verá que os nós já estão posicionados corretamente. Uma outra coisa que eu vou fazer é especificar no argumento nodeColor que os nós devem ser brancos. Agora vamos especificar que a bordinha dos nós deve ser preta. É só usar o comando addColors, tudo junto, igual a black. E para finalizar, vamos dar um toque final e especificar que a cor dos arcos está salva na variável cor dos arcos. Por esse vídeo é só, mas se você ainda não viu, eu também já encontrei uma árvore de expansão mínima utilizando o NetworkX. Eu vou deixar o vídeo como sugestão na sua tela. Até a próxima!